Senhoras e senhores, este é o Zunkerman. Você já conhece esse conteúdo aqui na Invest News e a primeira coisa que eu peço para você é para curtir este conteúdo, porque a gente sabe que o algoritmo manda muito e aí mais pessoas vão conhecer esse conteúdo e você pode recomendar. Curtiu? Já começamos aqui. Explico rapidamente. Temos uma convidada aqui de garbo e elegância, ela é uma pessoa muito especial e também sempre participa alguém da nossa audiência. Sim, eu seleciono alguém que gosta do nosso convidado, que se identifica com ele para participar desse papo exclusivo no Zoom. Eu acho espetacular porque neste novo mundo a gente faz tipo uma reunião privada e você, meu querido, que está vendo esse conteúdo, você tem praticamente um MBA, um curso online. Aproveite cada momento, porque eu apresento agora Camila Farani. Ela é investidora na versão brasileira do maior reality de empreendedorismo do mundo. Sim, o Shark Tank Brasil, que aparece lá no canal Sony. Então o anfitrião é você? É isso. Ah, entendeu? ok. É simplesmente a quinta maior voz do LinkedIn Brasil. E por 2 anos consecutivos, Top Woman Investing in Latin American Tech da maior associação de Private Equity da América Latina e Caribe. Que belo currículo. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Daniel? Super prazer estar aqui. Prazer a todos. Obrigada aí por essa intro bonita. Eu sempre faço uma introdução bonita porque eu pego o site da pessoa e nada melhor do que o lugar que você hospeda o seu conteúdo para escrever bonito sobre você. Então lá tá um belo resumão. Cara, que prazer estar com você. Deixa eu te explicar desse conteúdo assim, bem informalzão, tá? A gente está fazendo uma reunião aqui no Zoom e eu sempre trago alguém da audiência. Eu coloco nos stories do Instagram, eis que me aparece esse simpático rapaz. O nome dele é Gabriel Sali, é isso? Tudo bem, Gabriel? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Camila. Gabriel. Irmão, eu sei que você está nervoso. Eu tô vendo aqui, a gente conversou no inbox, mas fica à vontade. Se quiser, a gente faz até um cafezinho online para você. Tudo bem, cara? Tudo tranquilo, tudo bem. Eu queria que você resumisse um pouco quem é você e o que você faz, como é que você veio parar aqui? Bom, cara, meu nome é Gabriel, né, como você já falou. Sou aqui de Minas Gerais, sou um dos fundadores da Ecobud. Nós trabalhamos aí no meio do reaproveitamento de rejeitos da mineração, nosso foco está mais na pavimentação. Estava terminando uma reunião agora aqui de tarde, entrei no Instagram rapidinho, vi o seu story, respondi sem a menor pretensão e estou aqui agora, cara. Seja bem-vindo. A ideia, cara, é você ver esse papo, lógico que a Camila manja pra caramba, a gente vai conhecer a história dela agora, e no final a gente vai trocar uma ideia com você, porque não é um Shark Tank, você não precisa ficar desesperado, nem a própria Camila tem essa responsabilidade de investir em você, mas com certeza, todas as vezes que a gente fez isso, saíram histórias transformadoras. Então a nossa audiência sabe disso. Fica à vontade, vai dando uma respirada, vou pedir para você desligar um pouquinho o seu microfone. Se você tiver pergunta também, você pode entrar no meio, mas o final é com você, garota, tá bom? Show de bola, perfeito, obrigado. Você tá nervoso, cara? Tô vendo você assim, tipo, bem apreensivo. Pode solte o seu coração. Tô um pouquinho nervoso. Eu acho que poderia tocar aquela musiquinha do Shark Tank, né, Daniel? O que você acha? Camila, chegamos em você agora. Você é uma grande investidora, né? Você tem uma história do empreendedorismo muito bonita e a gente vai passar por ela agora. Primeira coisa, cara, me identifico muito com a tua história, porque eu queria que você contasse como que você começou. Você já falou isso algumas vezes, mas aqui é sempre bom você compartilhar novamente. Essa história da tua mãe, né? Tinha praticamente um cafezinho, eu posso falar dessa forma, e você falou, mamãe, chama aqui para o pai, tipo o Neymar agora, e falou, deixa comigo que eu vou aumentar o faturamento, eu vou chegar em 30%. E aí foi sua primeira oportunidade, uma jovem garota começando a empreender. Foi mais ou menos isso? Foi exatamente isso. É importante dizer que eu não bati a meta na época, né? Eu bati 28%. Quase. Mas quase. Aí foi quando eu virei para ela, né? E ela tinha colocado todos os contras, que isso poderia dar certo, né? Aquela coisa. Vai fazer café gelado no inverno, faça coisas da sua cabeça, de onde você tira essas coisas. Enfim.
E aí, quando bati 28%, foi o primeiro aumento efetivo ao longo de 4 anos, né? Porque na época eu comecei a trabalhar aos 16, né? E isso foi quando eu tinha 20 anos, né? 20 para 20. E foi o primeiro aumento efetivo, assim, um aumento consistente, vamos dizer assim, né? De vendas num curto período de tempo. Então, aquilo representava muito, né? Principalmente para ela. Ela falou assim, então eu vou te dar um percentual da sociedade, porque você foi lá e fez, eu não te ajudei em nada, botei todos os pontos. E essa simples inovação, porque inovação também é uma coisa ligada a produto, né? Mesmo não necessariamente só a tecnologia, resultou nesse aumento de venda, né? Então, e aí aquilo para mim, Daniel, assim, aquilo foi o meu grande, as pessoas me perguntam hoje, pode parecer uma coisa muito simples, mas naquele momento foi o meu grande gatilho que eu podia fazer acontecer se eu tivesse atitude, se eu tivesse coragem, que eu acho que é importante falar de coragem, né? Se eu tivesse ousadia, mas ao mesmo tempo, se eu conseguisse olhar o que a concorrência fazia, não ter medo, entrar muitas vezes, evoluir em cima de gaps, de falhas, né? E foi assim que tudo começou, né? Legal. Agora, você teve uma sacada, né? Uma sacada que foi fazer o café gelado. Você também, cara, isso acho que ajudou bastante a movimentar o negócio. Eu tenho alguns amigos e eu tenho alguns exemplos de pessoas que trabalham com os pais e muitas vezes dá muito errado. Porque o teu pai tem a experiência, a sabedoria, anos, né? Ou sua mãe, os cabelos grisalhos contam. E acha também que o filho, pô, você está falando isso, você não entende porcaria nenhuma. Do outro lado, o filho está acompanhando a inovação, a tecnologia. E aí existe um conflito, às vezes cultural, que rola bastante. Acontece isso? Rolou alguma coisa parecida com você? Sim, rolou. E ainda bem que aconteceu. Porque esse choque de gerações, na verdade não é nem um choque só de geração, é um choque de mentalidade, me levou a entender o seguinte, puxa, como é que eu, cada vez mais, eu consigo crescer, eu consigo entender que assim, eu posso fazer muito mais, porque eu queria fazer muito mais, mas eu precisava buscar o aprendizado, eu precisava buscar o conhecimento, e aplicar. Eu não tinha esse conhecimento, né? Assim, não tinha... Eu não tive ninguém para uma escola, um curso, alguma coisa que eu conseguisse efetivamente fazer, entender todos os pilares, né? E todas as engrenagens, né? E conseguir fazer isso. Então, sim, isso na verdade, assim, isso é uma realidade do Brasil, assim, do mundo, né? É um conflito de gerações, mas é um conflito de mentalidade, né? E se você parar para pensar, boa parte das empresas, principalmente das grandes empresas, elas são empresas familiares, né? E é por isso eu acho que durante a pandemia a gente teve tanta empresa, na verdade, tanta empresa. Não é só com a queda de faturamento, é com a queda da percepção de como, se você não ser digital, como que isso afetou o teu negócio hoje. Fenomenal. E acontece o tempo inteiro, né? A gente está vendo a Amazon crescer pra caramba, diversas empresas online assim que estão faturando pra caramba, as ações aumentando, né, na bolsa, porque tem essa mudança de cultura e é um pouco do que você defende. Inclusive, você é uma pessoa que compartilha muito o seu conhecimento. E eu já vi, você é uma devoradora de livros. Você lê livro pra cacete. Um dos livros que tocou o seu coração foi O Segredo das Mentes Milionárias. Não é isso? O Segredo da Mente Milionária. O Segredo da Mente Milionária. O livro meu toca muito nesse assunto, né, de construção, de propósito. É uma coisa que você defende de construir uma empresa. O que o livro te trouxe? O que você compartilha dele e que você coloca tanto no teu conteúdo? Na verdade, esse livro, né, ele junto com Pai Rico, Pai Pobre, né, eles formaram uma concepção na minha cabeça, que era a concepção de cada vez mais capilarizar os meus investimentos em outras coisas, em outros ativos que te gerem essa receita recorrente. Então, basicamente, o que eu fiz, né, eu como comecei a ganhar dinheiro muito jovem, trabalhando, né, que é importante falar que a gente está trabalhando, eu entendi o seguinte, ao invés de eu pegar esse dinheiro e sair por aí gastando, eu entendi que assim, bom, ou eu faço isso e eu cada vez mais invisto em outros negócios que me gerem receita recorrente, que foi o que eu fiz, então eu fui fazendo isso nos meus negócios, e as pessoas me perguntam, Camila, você hoje com 39 anos, onde você chegou? Primeiro que eu não acho que eu cheguei, assim, eu acho que ainda tem muito mais, né, sem dúvida nenhuma, a minha história ela tá no início ainda. Mas eu acho que o mais importante para eu poder estar aqui falando isso para você é que no fim eu faço a mesma coisa há 20 anos. Incrível. Então, no fim, cada vez mais, eu entender que assim, eu vou arriscar, eu vou perder dinheiro para ganhar dinheiro. Você falou um negócio que eu achei muito legal. Todo mundo que tem uma startup, pode colocar aqui na tela, acha que tem uma banda.
E esse sonho, assim, que virou, é meio modismo, né? Tá muito, eu tenho uma startup. Primeiro, o que é ter uma startup? E você que é uma investidora anjo, como é que você avalia se isso daí vai para frente ou se é só ter uma bandinha de garagem que é só para se divertir? Ter uma startup é você ter um negócio, né, ainda em fase inicial, que necessariamente tem que ter a tecnologia na sua transversal, seja um hardware, seja um software, com foco ser escalável, replicável, né? Mas que cada vez mais você tem que entender que você está ali fazendo uma série de experimentos, né? E é por isso que, quando eu digo que, na verdade, quando eu falo que se assemelha à banda dos anos 80, né? Porque as pessoas acham que é fácil, e não é fácil. Como a gente sabe que abrir um negócio, nem que seja offline, também não é fácil. Então é preciso a gente tirar esse mito, né? E tirar essa coisa, essa hype em cima. E olha, eu sou investidor, eu poderia estar falando aqui, né? Parece até ser meio contra-intuitivo. Então, quando eu analiso a startup, assim, eu analiso, antes de mais nada, o empreendedor, eu analiso o histórico do empreendedor, eu analiso o time dos fundadores, eu analiso o nível de complementariedade dos fundadores, mas eu também analiso o comportamento do empreendedor. Veja, se eu digo que uma startup é uma série de experimentos, né, para ele sair dessa hype que, olha, é tudo muito bacana. Então, eu estou analisando ali o nível de compromisso que ele tem. Eu faço isso assim em coisas muito sutis. Desde a velocidade que ele me manda um pitch, antes de tudo. Desde o tempo que ele se dedica para poder efetivamente mandar uma planilha elaborada. Então, eu acho que, assim, antes de mais nada, assim, eu acho que é importante a gente falar isso, assim, o investidor, né, ele observa uma tríade, né, e essa tríade primeiro, o empreendedor, e eu estou falando da minha tese de investimento, né, o empreendedor e os fundadores, né, a complementariedade dessa galera como um todo, depois o modelo de negócio, e depois, efetivamente, se esse modelo de negócio ele tem mercado suficiente para escalar, e o investidor anjo, dentro desse mercado de venture capital, né, conseguir enxergar a possibilidade de saída. Eu acho que é importante dizer isso, né? Porque o que a gente faz? A gente entra, mas a gente quer sair e vender, ponto. Né? Seja a nossa parte, ou seja, vender para um comprador estratégico, né? E, no melhor dos casos, fazer um IPO, né? Como investidora anjo, que é o que você faz, quanto que você costuma colocar numa empresa? Como você avalia o mínimo e o máximo que você já colocou para dar um combustível em alguém que tem uma startup? Então, assim, o mínimo aí, né, eu tô falando de 8 anos, né, Zuckerman? Então, assim, né, eu comecei fazendo tickets pequenininhos, né, 30 mil, 35, 40, né? Hoje, na verdade, eu entendi que, para mim, quanto mais eu entrasse numa categoria de full investor, ou seja, até pela visibilidade do Shark Tank, ou seja, eu tivesse acoplada a gestoras, né? Então a G2 Capital eu cofundei junto com o Ricardo Carvalho, eu sou sócia majoritária com o meu dinheiro, né? Uhum. Então lá a gente tem um ticket entre 250 a 500 mil, tá? A GAA, na verdade, assim, é a que eu sou sócia em Miami. A GAA, ela se equipara a um venture capital, então a gente está falando aí de tickets acima de 1 milhão, mais ou menos, 1 milhão a 2 milhões. E a DXA, né, eu sou sócia ali a DXA é um private equity, né, daqui do Rio, né? Então, são empresas que não necessariamente, que na verdade não são mais startups, são empresas mais consolidadas de economia real. Então, muitas vezes, redes de franquias, né? Empresas de logística, e que necessariamente elas precisam de um fôlego já maior, porque elas já estão mais consolidadas. Então, esse ticket é ele acima de 5 milhões de reais. Legal. Agora, me fala uma coisa, o que você gosta de inovação, tecnologia? Você é uma pessoa extremamente curiosa, faz parte do seu trabalho. O que você viu lá de fora que não necessariamente você investiu, mas você falou, caraca, que ideia disruptiva, como é que os caras já estão pensando nisso? Tem coisa que você pesquisou, que você não investiu ou você tem vontade de investir? Você já viu alguma coisa de inovação? Olha, assim, eu vejo o tempo inteiro, né? Assim, Não, eu tô falando assim, porque às vezes o cara fala, nossa, clean meat, os caras estão fazendo biohacking. Tem uns caras no Vale do Silício. Eu vou te falar uma coisa, assim, eu vi em São Francisco há 2 anos atrás, tá? Ela estava começando, eu nem sei como é que tá. Eu tenho café, né? Eu tenho marca de café, eu tenho os coffee shops até hoje, né? Tem a marca de café, vendo café em grão. E eu vi, era uma startup que era um robô servindo café. Cara, aquilo para mim, assim, era uma coisa assim, enlouquecedora. Acho que o nome é CoffeeX.
E aí o que ele fazia, né? Ele usava não só automação, mas ele misturava a inteligência artificial para poder mapear o gosto das pessoas, mas ele entregava isso através de uma automação, né, da robotização. Né? Então, isso para mim foi uma das coisas mais disruptivas. Mas assim, você tem hoje milhões de coisas. Mas essa, quando você falou, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Que doideira. Agora me fala uma coisa, a gente vai falar até baixo aqui. Os algoritmos e os dados. Você sabe muito bem utilizar das ferramentas da internet. Essa é uma grande discussão, inclusive das marcas que já saíram do Facebook e o tempo inteiro a gente recebe uma notificação. Seja para você fazer de uma forma autêntica, que é o teu curso, ou para você vender. Mas as pessoas, você percebe que ainda não tem essa noção de quanto que essa ferramenta ela está sendo utilizada e a gente não está sendo nem responsável e a gente nem sabe que a gente está sendo dominada por isso, tocando nesse assunto. O que você acha de algoritmo e dado para o negócio? Ele realmente é uma coisa que você usa dessa estratégia? Totalmente, assim. Eu, inclusive, nesse momento agora, se sabe, eu estou fazendo esse desafio de lives, né? Que vai ter o curso, né? Que se chama DNA Lucrativo. Mas antes tem todo um conteúdo gratuito, não necessariamente a pessoa precisa fazer ou não. E ele foi todo montado em base de dados. Eu abri o meu Instagram 1.000 pessoas e mostrei todo o Analytics. Peguei lá e mostrei, não sei se o Gabriel viu, não sei se vocês viram, mas assim, eu mostrei absolutamente tudo. Por que eu estou falando sobre gestão financeira, qual a importância de eu falar sobre medo, e por isso aqui tem a gestão emocional, porque 50% tem o medo. Por que eu estava falando para esse público, que o meu público maior é micro e pequeno empreendedor? Então, assim, você vê, na verdade, assim, é uma análise de dados, mas é cada vez mais uma análise de você entender qual é a tua persona ideal, que é o que a gente chama de ICP, né? Ideal Customer Profile. Para você fazer o seu modelo de negócio viável, ou você criar novos produtos e serviços. O que acontece, Daniel, é que as pessoas antes, elas gastam dinheiro, e eu já errei, eu já perdi dinheiro, inclusive, muito, criando um negócio na sua cabeça que você acha maravilhoso, ou porque você está, etc e tal, e aí você não entende quais são as principais dores do teu cliente, ou do teu avatar, se você estiver abrindo um negócio. Muito legal. Cara, daqui a pouco, você falou de café, eu nunca falei muito aqui, mas eu tenho uma empresa, as pessoas sabem, né? De um Bulletproof, chama Power Fox. Vou fazer um merchan para mim mesmo dentro do conteúdo. Uau, não sabia! Que legal! E eu usei muito também do que você fala, né? Porque assim, cara, o que eu percebi foi muito parecido, assim. Eu escutei um livro que é do Dave Asprey, que é um cara do Vale do Eu ia falar exatamente, que é o cara do Bulletproof, né? Ele que criou o Bulletproof. E, basicamente, o que eu percebi é que precisam de especialistas. E aí, como eu fui escalar o meu negócio? Eu fui atrás de um nutricionista. Estou contando essa história, compartilhando, para falar um pouco do seu trabalho. Os nutricionistas, endossando um café orgânico, um café que é clean label, com poucos ingredientes e que é mental performance, que ajuda você a focar, a estudar, ele endossa. A gente precisa de um especialista. E o que o teu trabalho faz é ser especialista em alguma coisa e se apropriar de um nicho. Queria que você compartilhasse isso para as pessoas. Por quê? Tem um monte de guru na internet, um monte de gente querendo vender curso online ou ficar só famoso porque vê alguém fazendo isso, mas tem que tomar muito cuidado. A gente tem uma regra para fazer isso. Qual que é a importância de ter um especialista no que você faz ou para você investir? Eu acho que, antes de mais nada, né, assim, se você entende que é importante o que você fala, você ter aplicado, né, de alguma forma, né, e você vivenciar na prática. Eu nunca pensei em ser professora, mas há 8 anos atrás, quando eu fui convidada pela Fundação Getúlio Vargas para dar aula para um MBA, eu falei, mas eu não tenho nem mestrado. Eles falaram, a gente quer exatamente porque você tem a prática, né? E quando eu pisei numa sala de aula, Daniel, eu falei assim, gente, cara, foi uma das coisas assim uma das coisas que mais me deixa em estado de fluxo. Eu tenho empresa de educação há 8 anos, né? É porque as pessoas mais conhecem a Camila investidora, né? A Camila empreendedora de outras coisas, né? Mas eu tenho a Inovate ela existe há 8 anos, antes era um outro nome. Mas eu acho que o mais importante, né, antes da gente não só da questão dos gurus, eu prefiro em uma etapa anterior a você fazer a curadoria do conhecimento, né? Então, assim, quem são as pessoas que você necessariamente admira e que essas pessoas elas tragam algum resultado para a sua vida ou para o seu negócio, para qualquer outra coisa que seja, né? Eu de fato vejo muita gente, assim, mas também vejo muita gente boa fazendo coisa muito legal, né? Ainda mais hoje, né, que o conhecimento ele nunca foi tão
foi tão transformador. Mas é importante você pegar o conhecimento e botar em prática. E a tua grana? Mercado financeiro, você aplica alguma coisa? O que você gosta de ações? Como é que você diversifica a sua grana? É empreendendo? Também tem aplicações em bolsa? O que você faz? Eu basicamente, assim, eu tenho bastante, uma parte bem boa do meu patrimônio ainda em ativos, né? Assim, ainda em negócios, né? Ou seja, negócios de economia real, né? Tá. Eu comecei investindo lá atrás. Eu tinha uma certa, vamos dizer assim, aversão à bolsa, né? Assim, olha que louco, né? Porque essa coisa muito do controle. Mas abrir um negócio, ter um negócio, ser investidora de startup é muito mais arriscado, né? Então, também tem uma boa parte do meu patrimônio em startups, né? E na economia variável como um todo. Bom, é o seguinte, chegou o grande momento, ele já deu uma acalmada. Gabriel, conta rapidamente, é um pitch, mas é um pitch aqui, elevator, que você só vai subir 3 andares para contar a tua história, só para a nossa querida Camila dar um direcionamento para você. Vai lá, você tem pouco tempo, infelizmente. Perfeito. Primeiramente, acho que nossa história vai muito de encontro com o que vocês dois falaram, de ter um propósito. A gente nasceu de um desafio de inovação aberta de uma mineradora para estudar a forma de reaproveitar o rejeito da mineração. Como de hoje trabalha com a pavimentação de estradas vicinais com reaproveitamento de rejeito. Esse ano já foram mais de 22 mil toneladas de rejeito que deixam de ir para a barragem, estão indo para as estradas de Minas, ajudando a população, desenvolvimento econômico e social. Nós temos hoje 14% das estradas no Brasil pavimentadas. E quando a gente pensa nisso, pensa por que não asfaltar tudo, né? O asfalto tem um valor elevado, chega a custar aí mais de 1.200.000 por quilômetro. E a Ecomud, com um produto que é inovador, é um processo inovador, está no processo de registro no INPI, todo o pedido de patente, a gente consegue entregar com a mesma característica de durabilidade e resistência por até 30% do valor do asfalto. E aí você queria mostrar para quem esse trabalho? Você queria ter um investidor, é isso? Nós começamos um projeto de inovação aberta de uma das grandes mineradoras aqui da região e fomos pegando tração, fazendo os nossos testes, né? E o principal, assim, o nosso objetivo é conseguir reutilizar o máximo possível dos rejeitos da mineração. E hoje a gente trabalha com o capital nosso, mas é claro que é a nossa intenção conseguir, a gente até precisa disso para conseguir escalar a solução para os próximos anos também. Eu acho que é super bacana você trabalhar com reaproveitamento, né, principalmente do mercado de mineração, que é um mercado bem grande. Parabenizo você por isso, e ainda mais quando você entende que você está, no final das contas, tendo um negócio sustentável, mas ele também precisa ser sustentável ao longo do tempo. Muito bom, cara. Pelo menos a gente conseguiu bater esse papo. Camila, muito obrigado. Boa sorte aí na sua carreira. Bem corajosa, tudo que você faz. Tamo junto. Obrigada. Esse foi o Zunkerman.